Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, eu espero que estejam todos bem e saúdo a todos com o símbolo da filosofia. Estamos então no nosso 11º programa, o quarto da série de Pitágoras, o último dessa série, e eu diria que é o mais intrigante de todos, que aqui nós vamos então falar sobre a prática de tudo aquilo que Pitágoras plantou durante toda uma vida, né? Então, começamos aí pelo famoso Teorema de Pitágoras. Como eu havia dito antes, nós todos aprendemos esse teorema, que é A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Ou pode ser invertido. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Pois bem, então nós sabemos sempre que o quadrado dos catetos, somados um ao outro, é igual à raiz quadrada da hipotenusa. Ou seja, se nós fôssemos fazer um cálculo matemático aqui, e nós fôssemos atribuir, então, um número a que seja 3 e b igual a 4, nós teríamos 3 elevado ao quadrado, seria 9, e 4, 16. Aí nós teríamos, então, total de 25. Mas aí eu não elevo o 25 ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada do C. Então, em outras palavras, da forma que está colocado aqui, a matemática não está correta. Tá? Infelizmente, nós fomos ensinados errados, porque a soma de 16 mais 9 é igual a 25. Então, eu tiro a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, A equivale a 3, B equivale a 4 e C equivale a 5. Simples. Simples. Mas vejo que pela fórmula ensinada está errado. Porque senão eu elevaria os 25, seria 25 vezes 25. Eu chegaria a um número absurdo. Então, correção de rumo. Né? Mas não adianta, é um pouco complicado. Depois de 2.500 anos que fizeram a transposição dessa fórmula matemática como teorema, muitas pessoas se confundiram durante toda uma escolaridade, perguntando-se, primeiro, para que serve isso? Bom, função matemática. A função matemática dele é justamente descobrir qual é o valor de C, ok? Sendo que A e B são os dois catetos. Então, a hipotenusa é o lado mais longo. Imaginem o seguinte, nós temos aqui um caminhão que vai fazer uma entrega. Ele tem um trajeto de 60 quilômetros mais 80 quilômetros para fazer. O quanto ele vai abastecer e qual é a distância exata entre A e B? Para conseguir saber qual é o valor de C. Se eu for fazer, então, o 60 ao quadrado, 3.600, o 80 quilômetros, que é a segunda distância, 6.400, eu chego a 10.000. 10.000
Aí vejam que aqui está correto. Aí eu tiro a raiz quadrada de 10.000, que é equivalente a 100 km. Essa é a fórmula correta. E aí vocês vão dizer, não sabia disso. Pois não se surpreenda. Eu também não sabia disso. Eu só fui saber disso depois de estudar. E eu continuo vendo nos livros os mesmos ensinamentos. Vejam como é simples. O trajeto total é de 100 km. Ele não é a soma de 60 mais 80. Ele é a raiz quadrada de 60 mais a raiz quadrada de 80. Aqui ele estipula vamos dizer, a hipotenusa como D, tá? Mas é só para nós termos um outro paralelo, né? Mas vejam, 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado, a soma dos dois, aí tira a raiz quadrada da soma dos dois. E aí nós chegamos ao resultado final. E essa é uma utilização, a utilização de consumo. Para que se utiliza isso? Não é para entrega de caminhão, tá? Isso é para voos aéreos, né? Voos internacionais, as distâncias versus a altitude. Eu formo sempre uma hipotenusa, eu vou ter sempre uma hipotenusa, porque eu vou subir e eu vou descer. E eu tenho que saber qual é o cateto, tenho que saber qual é a soma da minha hipotenusa na parte de baixo. Quantos 1.000 milhas, quantos 1.000 quilômetros eu vou andar e quanto eu vou precisar de combustível. A mesma coisa se aplica na marinha, para os navios, para lanchas, para jet ski, se aplica na arquitetura, principalmente para consumo, se aplica a tudo aquilo que tenha consumo. O que é consumo? Consumo é preenchimento de base. Então, uns alunos de Harvard, nos Estados Unidos, fizeram um pequeno vídeo para mostrar como isso é viável. Observem bem. Observem bem. Nós temos o A, o B e o C. Observem o A na parte esquerda, o B na parte direita e o C, em que o quadrado do A mais o quadrado do B, somados juntos, a raiz quadrada dele é exatamente o resultante do C, que é a parte inferior. Observe. Tudo que continha no A e no B passa, então, para o C. Vamos tocar de novo, para que todo mundo entenda. Aqui ele está no finalzinho, mas ele vai ser invertido agora. Essa é a parte prática. Essa é a parte prática. O quanto eu preciso de volume de cimento, quanto eu preciso de volume de ferro, quanto eu preciso de volume de ar, quanto eu preciso de tudo. Até para a extração de petróleo. O petróleo não sai sozinho. Ou injeta gás carbônico, ou injeta água, ou injeta ar. Só que o gás carbônico é mais fácil, porque ele além de ser recuperável, ele também evolui, né? Ele sai do fundo mais fácil. Mas vejam então, esse é o teorema de Pitágoras. Isso aqui foi o que Pitágoras fez em termos de matemática. Agora nós vamos para uma parte um pouquinho diferente. Essa é a visão de Leonardo da Vinci sobre o teorema de Pitágoras. Isso foi o que ele desenhou. Isso foi o que ele quis mostrar. Olhem a similaridade do projeto de Harvard. Né? Veja que nós tínhamos antes somente aquele triângulo
Equilátero, ele estava ali, e aqui ele foi desmembrado. Desmembrado em quê? Em conteúdo. Ele foi tirado da teoria do bidimensional para o tridimensional. Aqui, nós já deveríamos ter aprendido com Leonardo da Vinci como utilizar o Teorema de Pitágoras. E como o Teorema de Pitágoras, se nós formos pensar no dia a dia, na nossa vida, ele serve para nós calcularmos, inclusive, o trajeto que nós vamos fazer rodando numa estrada, a quilometragem, versus a calibragem dos pneus e versus também o tipo de estrada que nós vamos rodar. Esse teorema é utilizado para tudo que necessita de calibragem. Tudo que é calibrado utiliza o Teorema de Pitágoras. E está aqui. Colocamos aqui Leonardo da Vinci, um gênio. Ele escreveu ao lado. Se alguém não está acostumado com Leonardo da Vinci, também não consegue ler o que ele escreveu aqui. Leonardo da Vinci escrevia em latim, não italiano, em latim, e escrevia ao contrário, ele escrevia espelhado. Então, aqui está tudo ao contrário. Aqui ele está escrevendo da direita para a esquerda, que nem as línguas originais da face da Terra, o persa, o árabe, o hebreu, o japonês, o chinês, e dentre tantas outras línguas, ele, ao contrário deles, eles escreviam normal, da direita para a esquerda, mas Leonardo da Vinci, para não ser copiado, escrevia espelhado. Significa que precisaria de um espelho para ler o que ele tinha escrito em latim. E está aqui, então, já detalhadamente para que servia, como foi feito a base do paraquedas, como foi calculado o projeto de um helicóptero, como foi calculado o pouso, a decolagem de um avião, tudo a partir da teoria, o Teorema de Pitágoras, que foi, vamos dizer assim, o limiar da vida dele. E aí nós continuamos indo um pouquinho além. Então, o teorema é esse aqui. Nós estamos colocando agora ele em 3D, certo? No centro é onde ele está, então. Nós temos os dois catetos e a hipotenusa, né? Então, aqui nós podemos ver direitinho que A ao quadrado igual a B ao quadrado, e aqui novamente aquela falha, infelizmente, que ocorre, mas a soma dos dois, tira-se a raiz quadrada para chegar ao número. Mas aqui nós podemos ter uma ideia mais aproximada, né? É um tanto difícil ainda, mesmo no século XXI, nós conseguimos entender que a prática e a teoria do ser humano, ele é justamente o contrário de tudo. Mas está aqui. Então, esse é o Teorema de Pitágoras em 3D. Vocês viram a imagem, vocês viram a parte, vamos dizer, prática e teórica em 2D e agora em 3D. E nós temos mais uma imagem. Novamente, veja que eu havia tido antes, né, que o C ao quadrado, na verdade, o C ele passa do lado esquerdo para o direito. Quando ele passa do lado esquerdo para o direito, ele perde a proporção dele de ser elevado ao quadrado para ser tirado a raiz quadrada dele quando ele é colocado do lado direito. Tá? Então, essa é a parte de vamos dizer assim, biométrica unidimensional. Mas tem mais, tem mais.
Quando eu fui fazer um estudo mais profundo, já que Pitágoras falava corpo, espírito e alma, eu fiz uma analogia, já que ele era um gnosticista, um estudioso, matemático. Vejam que a alma é aquela nuvem, é aquele HD, aquele SD, que leva toda a informação positiva. Então, eu transpus a informação de que a alma, né, é igual ao espírito ao quadrado mais o corpo ao quadrado. O que é o espírito ao quadrado? É uma boa vida, uma vida regrada, uma vida que segue justamente um bom patamar, um ótimo padrão. E o corpo ao quadrado é o cuidado deste templo que ele tanto fala durante 71 vezes, ele fala sobre o corpo, a alma e espírito, em diferentes momentos. Então, essa analogia é minha. É uma analogia, até certo ponto, simplista sobre a alma e a felicidade. Porque o que traz felicidade é justamente a elevação da alma. Felicidade do corpo são prazeres corporais, vícios. Os prazeres do espírito é poder usufruir o máximo possível das coisas que o corpo faz. Nós estamos falando em algo tipo uma vida não saudável, mas muito bem vivida, como alguns gostam de usar. E nós estamos falando de uma alma pobre, porque ela não tem conteúdo, então ela não tem o que elevar à nuvem, ela não tem o que guardar no HD. Essa era a diferença de Pitágoras. E nós todos temos isso. Nós todos temos essa capacidade de ter justamente a soma do corpo ao quadrado, ou seja, muito bem vivido. Nós vamos dar um número e nós vamos entender que o quadrado da alma, né, ou seja, a raiz quadrada da alma é igual à soma do quadrado do corpo mais o quadrado do espírito. O que nos faz o quê? O que nos faz pessoas melhores. Isso somado, nós podemos dizer, fulano nasceu tocando piano aos 2 anos, 3 anos. Lembra-se que eu falei que uma criança tem que ser tutorada ou tutoriada até os 10, 12 anos de idade. Algumas nascem pintando, escrevendo, tocando. O que é isso? Isso é de outra vida. É a alma que guardou aquilo que aprendeu de bom. Agora, vamos supor que alguém nasça tocando uma guitarra hiperelétrica, sônica, sem cordas, que não existe. E essa criança nasce e está tocando. Só um pouquinho. Como é que ele pode ter somado isso nessa vida se esse instrumento no passado não existia? Boa pergunta. Lembre-se que eu falei? A vida é atemporal. A teoria das cordas, a teoria das frequências. Nós não necessariamente podemos e tivemos que
reencarnar ou renascer do passado. Nós poderíamos, segundo as teorias pitagóricas, ter renascido, reencarnado de um futuro atemporal, de uma outra dimensão. Compreensível isso? Pensem da forma que Pitágoras pensou. Imaginem que Pitágoras não trouxe do passado dele as coisas que ele fez, porque não existia já o violão na época. Como é que ele trouxe as 7 cordas, os 7 tons? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Da onde ele trouxe? Ele não trouxe do passado, ele trouxe do futuro. Porque é atemporal. O que é atemporal? Não existe tempo. O tempo é uma subtração de uma vida não existente. É uma sustentação, é um sustentáculo não existente. O tempo, que é a 4ª dimensão de Einstein, não existe. A menor distância entre 2 pontos é, a maioria vai dizer, uma linha reta. Não é. Einstein provou que a menor distância entre 2 pontos chama-se teoria da relatividade, que é uma elipse. Uma elipse é mais rápida e mais curta do que uma linha reta. Aí vocês conseguem entender que Einstein se baseou no teorema de Pitágoras para poder chegar na teoria da relatividade? Conseguem entender que a alma é justamente aquele cofre que nós devemos cuidar da nossa vida através do espírito e do corpo? Conseguem entender que a menor distância entre 2 pontos não é uma linha reta, como mostrava o próprio Técrates? Que Einstein foi além dos limites de Pitágoras e provou isso. A teoria da relatividade demonstrou que a 4ª dimensão, que é o tempo, não existe. Ela é maleável. Assim, nós podemos modificar tudo e ter uma vida boa a partir de agora. Uma vida feliz a partir de agora. Não tem passado ruim. Não existe futuro ruim. Não existe presente ruim. Se nós conseguirmos trabalhar a nossa mente, controlar os nossos pensamentos, se nós conseguirmos dominar a nossa mente, controlar nossos pensamentos e pensar de forma atemporal, eu corrijo tudo que eu fiz de errado, eu faço tudo certo de novo e eu trago para essa realidade da filosofia de Pitágoras de uma forma muito simples. Eu vou cuidar justamente do espírito e do corpo. Indo para a finalização, eu tenho alguns pontos ainda a falar. Isso aqui é uma bacia com feijões. Pois muito bem. Pitágoras não comia carne, não bebia vinho, consequentemente, não bebia, não comia carne, não comia feijão. Ele tinha uma plantação de feijões, eles chamavam de feijão de fava. Para Pitágoras, feijão é, vamos chamar de leguminosa, ou grão,
mais sagrado que existe na face da terra. Por isso, uma vez um dos seus aprendizes pisou sobre a sua plantação de feijões. E ele mandou afogar a pessoa no rio abaixo da escola pitagórica. Porque ele considerava os feijões a fonte da natureza do ser humano, pelo seu formato, pela capacidade do feijão. Agora vejam bem, tudo que é geneticamente modificado, que eu falei sobre o T, dentro de um triângulozinho, em todos os laboratórios do mundo, partem do feijão. O feijão é a base de modificação genética de todo e qualquer alimento. O feijão é utilizado para todo e qualquer tipo de experiência. Tanto serve para comida animal, como para comida para humanos, para qualquer tipo de modificação genética, seja inclusive em animais vivos. Para Pitágoras, já há 2.500 anos atrás, o feijão era sagrado. Para nós, hoje é uma surpresa dizer que o feijão é a base da genética. E por último, eu apresento o que chamava Pitágoras de Y pitagórico, que são 7. Nós temos no Y pitagórico, nós temos as virtudes e os vícios. Nós temos duas opções na vida. Ou seguimos virtudes ou seguimos vícios. Ou nós fazemos coisas boas ou nós fazemos coisas ruins. Aí cabe a nós a escolha. Isso chama-se Y pitagórico. E ele é simbolizado simplesmente com um Y pitagórico. Virtude, vício. E dentre os 7 pecados capitais, nós temos a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça e a soberba. Para quem não conhece a palavra soberba, é quando alguém quer ser mais do que os outros. Existem outras palavras para descrever isso. Acredito que eu não tenho mais nenhuma imagem para mostrar. Então, eu me despeço de vocês, terminando com o Y pitagórico e dizendo: virtudes, vícios, fiquem com as virtudes. Fiquem com o teorema de Pitágoras sobre a alma. Engrandeçam o seu espírito ao quadrado. Engrandeçam o seu corpo ao quadrado. A sua alma vai ter a soma disso. E com certeza, eu vou dizer, Pitágoras foi um exemplo que nós deveríamos ter aprendido há muito tempo atrás. Nunca é tarde, porque não existe tempo para dizer que é tarde. O mundo, a vida é atemporal. Dinamicamente falando, nós estamos em cruzamentos de muitos mundos ao mesmo tempo, no mesmo local, com as mesmas pessoas, só que as frequências são diferentes. Espero poder ver vocês de novo, vocês me verem novamente, com novas instruções em breve. Me despeço de todos, todos fiquem muito bem e faço novamente o sinal da filosofia para me despedir. Muito obrigado pela audiência. Até mais.
Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.